Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo inundem os seus corações e que o Senhor nos ajude a compreender os seus retos caminhos na ministração de sua santa palavra. Eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor nos instrua nesse momento. Oremos. Senhor Deus, amado e querido Pai, que o Senhor dê graça, sabedoria e que o Senhor também, ó Pai, manifeste a tua bondade e a tua providência sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem. Que o Senhor guarde os nossos corações em Cristo Jesus e nos dê o entendimento da tua verdade. Oramos, agradecidos e humildemente, em nome daquele que nos salvou, teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, hoje nós daremos continuidade à nossa série de exposições que leva em consideração o livro de Provérbios. Mais especificamente, verificaremos aquilo que nos ensina o livro de Provérbios no seu capítulo 11, versículos 18 e 19. Provérbios 11, 18 e 19, que dizem basicamente o seguinte: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Vamos pensar então naquilo que estes dois versículos nos dizem. Primeiro versículo, novamente, verso 18: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Por que o autor do livro de Provérbios faz isso? Ele chama alguém de perverso e ao mesmo tempo ele diz que este perverso ele recebe um salário ilusório. Basicamente, o autor de Provérbios está se referindo ao indivíduo que pensa em si, ao indivíduo que vive para si mesmo. Ele é egoísta e, portanto, ele concentra todas as suas forças no seu próprio trabalho, nas suas próprias atividades. Ele não pensa em Deus, ele quer construir, não é, a sua casa com os seus próprios métodos. Ele quer construir o seu império nesse mundo. Ele pode até mesmo conseguir alcançar alguns objetivos e então enche o seu coração de si mesmo. Então, a lógica aqui é que ele está apontando para um tipo de perversidade que se encontra no coração das pessoas, que na verdade é reveladora de idolatria. O indivíduo ama a si próprio e quer viver para si próprio. Este indivíduo, ele tem um lucro ilusório. Este indivíduo tem uma recompensa ilusória do seu próprio trabalho, porque ele não olha para Deus, ele não confia no Senhor, ele está pronto apenas para seguir os anseios do seu próprio coração. Então, tudo aquilo que ele conquista, todo o rendimento que ele consegue ajuntar, tudo aquilo que ele acumula, acaba sendo ilusório. Não é? Porque tudo na vida sem Deus é ilusão. Tudo na vida sem Deus não vale a pena. Tudo na vida sem Deus é pura fantasia e não leva ninguém a lugar algum. Então, ele está falando de um indivíduo que realizou o seu trabalho egoísta, talvez até o tenha feito a duras penas, com muito esforço, mas o problema é que a esperança que ele tinha no seu coração é que o esforço próprio e pessoal pudesse lhe garantir vida, pudesse lhe trazer paz, pudesse trazer prosperidade consistente, permanente para ele, talvez para aqueles que o cercam, mas o que se vê depois é que todo o produto do seu próprio esforço ou do seu trabalho resultou em nada, não é? Na verdade, quando não vivemos para Deus, quando não levamos Deus em consideração, o resultado final da nossa vida, da nossa existência é morte e destruição. Então, as consequências são sofridas quando nós queremos viver desta maneira. Se a nossa vida não está centrada em Cristo e se nós estamos tão somente voltados para nós mesmos, por mais que nós nos esforcemos nas coisas desse mundo e por mais que nós sejamos até bem-sucedidos em algumas delas, no final das contas, nada de permanente nos restará.
Entretanto, a pessoa que ele coloca aqui como benevolente, né? O que semeia a justiça, é como ele diz, aquele que semeia a justiça terá a recompensa verdadeira. Então a recompensa real, né? A recompensa verdadeira, que tem ecos na eternidade, que vai trazer solidez e estrutura, né? Moral e espiritual e emocional para o indivíduo é justamente aquele que semeia a justiça, que consegue estas coisas. Então, ele está falando agora sobre o indivíduo que busca, que pratica e que valoriza a justiça, a fé, a verdade, a salvação, o temor de Deus. Não é? Então, o indivíduo que tem diante de si o Senhor, ao contrário daquele que o despreza, é o indivíduo que semeia justiça por onde ele anda. E semeando justiça por onde ele anda, este acaba recebendo uma recompensa que é muito válida, não é? Uma recompensa que não o decepciona, uma recompensa que não se esvai, que não se esfacela, que não vai ser corroída e que é imarcessível, que não se desgasta, não é? Então, é sobre isso que ele está colocando aqui. Observem o verbo semear, implícito aqui no texto, né? Presente aqui no texto e que tem grande significação. Grande significado. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça é o indivíduo que espalha a justiça. É o indivíduo que lança sementes de justiça por onde ele passa. Então esse indivíduo é comparado a um tipo de agricultor, né, que lança as sementes pela terra, que prepara a terra e que trabalha arduamente em prol da justiça. Esse indivíduo será verdadeiramente recompensado, né? Ele não terá um pagamento ilusório, uma recompensa ilusória, né? Mas, pelo contrário, ele será verdadeiramente feliz e receberá o seu galardão. Agora, esta expressão, este verbo semear, que nos remete ao duro trabalho, ao difícil investimento que se faz, não é? Quando o indivíduo planta e quando ele rega e quando ele espera o resultado do seu esforço, a colheita, e vai poder usufruir então da colheita, né? Então, esse cenário que é colocado aqui para nós traz algumas lições, ou seja, nós temos uma metáfora que nos ensina princípios que são relevantes aqui para nós. Primeiro, que nesse trabalho de semeadura, o indivíduo há de ter dedicação e paciência, não é? Nós vivemos lutando contra o mal, nós vivemos tentando fazer a vontade de Deus em um mundo perdido, em grande parte perdido, em meio ao pecado, em meio à violência, em meio à insensatez de muitas pessoas. Nós estamos lutando pela fé, nós estamos lutando pela palavra de Deus. Nós estamos nos revestindo da armadura de Deus. A nossa batalha não é contra carne e sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. É uma batalha espiritual, de fato, né? E nisso nós semeamos justiça. Mas esse trabalho, de semeadura, é um processo. É um processo longo, é um processo desgastante e nele nós devemos ter dedicação e devemos ter paciência, né? Às vezes nós semeamos a duras penas. Às vezes o nosso trabalho sequer é reconhecido ou valorizado. Às vezes nós até mesmo sofreremos algumas injustiças nesse mundo por semearmos a justiça. Mas é como diz o Salmo 126, quem sai chorando, né, enquanto semeia, volta com júbilo também trazendo os seus feixes. Às vezes o trabalho de lançar a semente, de plantar, não é? O trabalho de arar, o trabalho de lidar com o solo é duro, é pesado, é difícil, é severo. E nós temos que ser perseverantes, nós temos que ser valorosos na luta, não é? Dedicados
Certamente é isso que também o autor de Provérbios tem em mente. O que semeia a justiça, o que se esforça trabalhando pela justiça, esse receberá uma verdadeira recompensa. Também aprendemos como princípio que nós vamos colher exatamente aquilo que nós semearmos. Por isso que o autor de Provérbios sempre trabalha dentro de um conceito de causa e consequência. Semeia-se o mal, colhe-se o mal. Semeia-se o bem, colhe-se o bem. Né? Semeia-se justiça, colhe-se justiça. Se o indivíduo semeia egoísmo, ele vai colher também exatamente a mesma coisa. Então, aquele que semeia justiça, colhe o fruto da bondade. Né? E nós temos alguns textos aqui paralelos que vale a pena serem também mencionados. O livro do profeta Oséias, lá no seu capítulo 10, versículo 12, diz assim: Então eu disse, é a palavra do Senhor, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e chova justiça sobre vós. O que é que nós devemos semear, segundo ele? Justiça, misericórdia, não é? Devemos buscar ao Senhor. É isso que deve ser semeado na nossa vida, nas palavras aqui do profeta. Também nós poderíamos mencionar o apóstolo Paulo, que escrevendo a segunda carta aos Coríntios, lá no seu capítulo 9, versículo 6, diz que, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ele está falando sobre fazer o bem. Ele está falando sobre o ato de generosidade e de desprendimento de crentes que estão dispostos a ajudarem uns aos outros e a igreja do Senhor com as suas ofertas, com as suas contribuições voluntárias. Lá no livro de Gálatas, se avançarmos um pouco mais também, nós vamos perceber que, novamente, esse princípio, né, da semeadura é colocado ali. O livro de Gálatas, lá no seu capítulo 6, no versículo 7, ele diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Não é? Então, semeie justiça, porque é justiça que você vai também colher. Depois nós temos um outro aspecto importante, que quando semeamos aquilo que é bom e que é proveitoso, isso também tem um efeito multiplicador. Nós servimos de exemplos para outros, nós damos o bom testemunho, outros vão nos imitar, não é? Nós lançamos a semente, não sabemos o que ela vai trazer como resultado, mas muitos resultados ela vai trazer na providência de Deus, na soberania de Deus. Nós sequer podemos conhecer todos os efeitos que as nossas atitudes poderão gerar na vida de outros, na vida de terceiros. Sequer somos capazes de imaginar todos os benefícios que boas ações e bons gestos da nossa parte podem provocar na vida de alguém, de um interlocutor, de alguém que nos ouve, de alguém que convive conosco. Mas é exatamente isto que nós devemos também levar em consideração. Eu faço agora a menção aqui do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 19, tem algo interessante aqui para nós. Mateus capítulo 19, no seu versículo 29, né? Jesus está incentivando os seus discípulos e ele diz que todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Né? O que Jesus está dizendo é que, na verdade, muitas vezes nós precisamos fazer sacrifícios e até mesmo a renunciar, levando em consideração as necessidades do reino de Deus. Mas ao fazermos isso, ao invés de sermos desamparados, nós seremos plenamente supridos com as bênçãos que Deus derramará sobre nós. Se estamos semeando, né, em uma atitude de fé, Deus certamente haverá de nos honrar e haverá de cuidar de nós e de suprir as nossas necessidades. Né? Outra coisa que essa imagem traz para nós, né, é que quando o indivíduo espalha as sementes, a lógica é justamente essa, né? Ele vai espalhando. Se ele é um indivíduo justo,
temente a Deus, ele vai espalhando, né, isto por onde quer que ele passe. Então ele vai lançando, né? Ele vai jogando, ele vai transbordando de justiça, de paz, de alegria, né? De fé, por onde quer que ele passe também. Então esse indivíduo receberá recompensa, conforme nos diz aqui o autor do livro de Provérbios. É claro que também nós sabemos, né, que o crescimento da semente e o fruto que vai ser dado, o fruto que vai decorrer do nosso trabalho, é algo que depende de Deus. Nós somos inteiramente dependentes de Deus. Nós não somos autônomos. Nós não somos seres, né, que foram criados para viver por si mesmos, independentes. É por isso que ele fala que o indivíduo que confia em si mesmo e no seu próprio trabalho vai se dar mal. Mas o indivíduo que confia em Deus e coloca o seu coração no Senhor, esse tem a verdadeira recompensa. Então, o fruto que vai ser dado do nosso trabalho, mesmo que seja demorado, ele vai redundar em glória para Deus e vai trazer muitos benefícios, né, para as pessoas e também para nós mesmos. Portanto, nós dependemos de Deus e não devemos deixar de considerar isto. Outra coisa, aquele que semeia precisa perseverar, precisa ter esperança. Às vezes os resultados não vão vir com tanta velocidade, com tanta rapidez. Às vezes o trabalho vai demorar de ser reconhecido. Às vezes as lutas vão surgir muito mais rapidamente do que propriamente as recompensas. Talvez nesse mundo, em muitos aspectos, nem sequer sejamos recompensados, mas há uma recompensa que Deus também promete para todos aqueles que lhe são fiéis, não é? Aliás, um detalhe muito interessante que nós temos aqui no texto é justamente esse, porque o autor faz uma referência aqui, ele diz que terá recompensa verdadeira, né? O que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Por quê que ele usa esse termo, essa expressão, né? Porque, ao contrário do que acontece, né, quando alguém pratica o sistema, né, de agricultura, a colheita é certa. Então, muitas vezes, os trabalhadores, né, os lavradores, eles vão lá, lidam com a terra, tiram os espinhos, lidam com cardos e abrolhos, fazem toda a limpeza, plantam devidamente, regam o solo. E apesar de todo esse esforço, às vezes, um temporal, uma situação inesperada, uma circunstância qualquer, faz com que eles tenham uma perda ali, né, de todo o seu trabalho. Quem sabe algumas pragas, né? Ouvimos recentemente falar sobre gafanhotos avançando em plantações por aí. Então, isso pode acontecer, não é? E trazer algum dano ou prejuízo para um indivíduo que tanto se esforçou seriamente no seu trabalho. Mas aqueles que semeiam estas coisas com Deus, eles têm uma recompensa certa. Não há como ter nenhum tipo de dano maior ou prejuízo, não é? Mas haverá uma recompensa que é garantida aqui pelo próprio Deus. Ok? Então, é necessário paciência. O tempo muitas vezes vai passar sem que o fruto do nosso trabalho seja visto claramente, né? Mas a colheita é certa e isso deve animar os nossos corações. Eu quero ainda fazer menção aqui ao livro de Isaías, que lá no seu capítulo 32, Isaías no seu capítulo 32, diz algo interessante para nós. Versículo 17, Isaías 32, versículo 17, diz que o efeito da justiça será paz e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre, né? Então a justiça, ela traz a prática da justiça, né? E a justiça que Deus promete também é algo que vai trazer paz, é algo que vai trazer repouso, é algo que vai trazer segurança, que são coisas que as pessoas geralmente desejam, né? E aqui, em termos espirituais, portanto, estamos falando de uma bênção mais profunda da parte de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, aliás, 11 e 12, olha só o que é que diz lá. Versos 11 e 12 do último capítulo da Bíblia, o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Continue o injusto fazendo injustiça.
continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quem vai dar o galardão a cada um segundo as suas obras? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o juiz. Então, se o injusto continua praticando injustiça, se o justo continua praticando justiça, cada um deles terá a devida recompensa quando o Senhor Jesus se manifestar. Então esse é o ensino da palavra, essa é a chamada de atenção, é o alerta que nós recebemos. E então, corroborando com tudo isso, nós temos o versículo 19 que diz que tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua própria morte o faz. Né? Então, a justiça conduz para a vida, né? A nossa justiça, que Jesus disse, aliás, que deve exceder e muito a dos escribas e fariseus, né? A nossa justiça, que deve espelhar a justificação que Deus já operou em nós, através de Jesus Cristo. A nossa justiça, que deve ser um reflexo da própria justiça vivida, né, pelo Senhor Jesus e ensinada pelo Senhor Jesus, vai trazer para nós vida, né? Graça, salvação. O justo alcança a vida através de Jesus Cristo e através da benevolência, da graça de Deus. Mas também o texto diz que aqueles que seguem o mal para a sua morte o fazem, né? Então, a ideia é que há indivíduos que buscam o mal, que perseguem o mal, que vão atrás do mal. Né? Então estes estão buscando a morte para si mesmos, seguindo os anseios do seu coração, os intentos da sua mente, seguindo a sua compulsão interior, não levando Deus em consideração, trabalham para si, constroem para si, pensam apenas em si, certamente eles estão indo por um caminho de morte. Ou praticam mal contra o próximo, não guardam os mandamentos de Deus, não estão interessados, né, nos efeitos de suas ações sobre a vida de terceiros, não têm uma ética, portanto, orientada pelas Escrituras, nenhuma vida cristã autêntica. Esses estão cavando a própria sepultura. Não é? Mas aqui nós temos uma bênção que é prometida, uma recompensa que é prometida para todo aquele que busca a Deus de verdade. Portanto, o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Né? Vamos pensar nisso. O que semeia, o que espalha, né? A justiça terá uma recompensa verdadeira. E ao mesmo tempo, temos aqui que a justiça, né, conduz para a vida. Que Deus abençoe você, que Ele te dê paz, que Ele esclareça, não é, as suas instruções em nosso coração, que nós estejamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Não é? Que Deus conduza os nossos passos para que sejamos justos em nosso caminhar, para que entendamos a justiça de Cristo, para que possamos semear aquilo que é ordenado pelo Senhor na sua santa palavra e sejamos bem-sucedidos então em todas as coisas. Que o Senhor assim muito nos abençoe.